Pessoal, boa tarde. Você tá bom, meu filho? Vamos para mais uma meditação, agora sobre o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Quem não quer estar cheio da graça, né? Quem não quer ser um discípulo, uma pessoa que é íntima, que está em amizade com Deus e que está sempre ali, né? Recebendo as graças e a proteção do Pai. Para isso é preciso estar de graça, né? Quem não se confessou, se confesse, né? Buscar os sacramentos, né? A via ordinária da igreja, como nós sabemos. Mas aqui eu queria falar sobre a questão que eu fiquei meditando também esses dias, a respeito, né, do Espírito Santo nos lugares que não são católicos, né? Não sei se você já parou para pensar, né? Porque não dá para simplesmente dizer que todas as manifestações fora da igreja né, demoníaca, alguma coisa nesse sentido. E a Bíblia, ela dá respaldo, né, para acreditarmos que o Espírito Santo, ele sopra onde quer, né? Então não é tão simples. E hoje tem uma divisão muito grande na igreja, né? Na verdade tem várias divisões. Tem aqueles mais tradicionalistas, e os tradicionalistas também se dividem. Tem os modernistas, também se dividem. E essa divisão ela ocorre dentro da Igreja Católica e fora da Igreja Católica, né? Então, a briga entre carismáticos e tradicionalistas, os dons carismáticos, né? Manifestações pneumáticas do Espírito Santo. É da igreja, não é? Claro que é, né, pessoal? Tem um aval, tem a autorização, né, da igreja, e a partir, né, da autorização da igreja, tudo que a igreja autoriza, nós podemos ficar tranquilos. E historicamente, né, as comunidades, né, ou seja, a manifestação do Espírito, ela acontecia, né? Então, se você for voltar lá nas comunidades, nas primeiras comunidades cristãs, elas eram pentecostais, né? E se perdeu, né, essa manifestação coletiva e aí depois foi acontecendo historicamente de forma mais isolada ao longo da história da igreja. Até que chegou, né, no concílio não, chegou ali, né, esse período aí da década de 60, na verdade no mundo protestante foi antes, né, mas na década de 60 aconteceu uma profusão, né, mas não só dentro da igreja católica, todas as igrejas cristãs, né, as religiões ortodoxas, as evangélicas, protestantes, todas elas incorporaram essa escola carismática, né, dentro das suas doutrinas. Então isso é um fato, né? Aconteceu e vem acontecendo. Tem uma pergunta, né, que podemos fazer. Primeiro, se o que acontece lá fora é fruto do Espírito Santo, né? E por quê, né? Se eu já respondi, né? Pode ser, né, em algumas situações, fruto do Espírito Santo. Não é em todas as situações, né? Não é a forma mais comum, acredito, entendeu? Muita coisa é humana, muita coisa pode ser diabólica, né? Assim como também dentro da Igreja Católica. Mas tem manifestação, né? Tem fenômenos que acontecem nas denominações
nas comunidades evangélicas, que é fruto do Espírito Santo, né? Para nossa surpresa. Então, por quê? Por que que o Espírito Santo foi voar, né, soprar, né, em outros ares? Pensamento meu, né? Eu não estudei, não pesquisei, não sei se tem alguma coisa a respeito disso, tá? Mas o que acontece é que quando aconteceu esse fenômeno, né, que foi mundial, né, e a realidade, né, o cenário daquele período era muito caótico, né, ainda é, né? bem complicado. Aqui eu estou falando das revoluções, né, ou seja, as consequências das grandes revoluções, né? Então, década de 60, 70, a coisa ficou muito complicada, né? O pessoal já tinha perdido muito da piedade, da fé, da religiosidade, das práticas, entendeu? Aqui estou falando do povo católico. E também do povo protestante, todo mundo, a fé de todo mundo estava se esfriando. E aí, Deus manda o Espírito Santo, né? Deus manda o Espírito Santo e o que aconteceu? O Espírito entrou nesses ambientes, né? Que nós chamamos de pentecostais, né? E por, né, entrar nesses ambientes favoreceu, né, tanto uma espécie de confirmação, né, para eles, né, que eles estão na doutrina certa, como também, né, eles conseguiram trazer muita gente, né, da Igreja Católica para o mundo protestante. Agora, o que devemos perceber e ponderar é que a maior parte desses que foram para o mundo evangélico, nós já sabemos, né, eram católicos que não conheciam a Igreja Católica, né? Eram católicos que não tinham uma vida católica, né? Se diziam católicos, às vezes ia à missa aos domingos, e a visão que tinha da igreja é a missa aos domingos, né? E nós sabemos que a Igreja Católica não é só isso, entendeu? Então não tinha catequese, não tinha formação, não tinha devoções, não tinha nada, né? A pessoa fazia alguma coisa por mera tradição. Então, esse pessoal que saíram da Igreja Católica e foi para o mundo protestante, se você for ser, vamos pôr assim, mais pragmático, vamos pôr assim, houve um ganho, né? Houve um ganho, porque ele não tinha nada na Igreja Católica. Ele achava que era católico, ele achava que tinha alguma coisa, né? Agora ele tem o mínimo, né? Porque nas comunidades evangélicas, nas históricas pelo menos, né? Muitas delas, eles têm o mínimo, né? Que é a palavra, entendeu? Então eles têm a palavra, eles estudam a palavra, né? Se for um movimento mais pentecostal, aí eles têm também os dons carismáticos que atraem, né? Que deixa a pessoa, enfim, o ambiente efusivo, né? Carismático, de dons, né? O ambiente ali acolhedor, né? Então eles têm uma acolhida melhor, né? E podem ter acesso à palavra de Deus. Coisa que na Igreja Católica não tinha nada, entendeu? Não estudava, não prestava atenção no que o padre está falando. Então, houve um ganho nesse sentido. E o outro ganho, que é a resposta, né? Por que que o Espírito Santo, né, soprou, né, e sopra, é porque naquele momento, né, e ainda hoje muito pior, se não viesse o novo Pentecoste, né, como veio, muita gente que era católico de BGE, né, que foi para o mundo protestante, e até os protestantes mesmo, né, estou falando que os calvinistas, arminianos, não estou falando dos pentecostais, né, que só vivem de fenômenos, né, basicamente. Eles acabaram virando ou ateu, né, ou espiritualista, ou outra religião, né, pessoas, enfim, só ia acabar indo nessa linha mais da New Age, né, e acaba se perdendo, entendeu? Então, assim, suposição minha, né? Deus olhou lá de cima e pensou, peraí, eu tenho aqui os meus filhos, né, que estão aqui na minha casa, protegidos, né, tudo direitinho, né, na Santa Igreja Católica. Tem um tanto aqui que
se afastou, né? Que são os nossos irmãos evangélicos, entendeu? Eles estão ali com a canequinha, né? Com o mínimo, entendeu? Mínimo de tudo, né? Doutrina, do sacramento, etc, né? E está acontecendo tudo isso aí, né? As grandes revoluções, agora já é as consequências, nós já estamos no auge, né? De todas essas loucuras, dessas transformações. E eu tenho que fazer alguma coisa, né? Senão eu vou perder muita gente, né? Porque é melhor a pessoa ter o mínimo do cristianismo do que ela não ter nada, entendeu? Enquanto a pessoa tem o mínimo, vamos supor, o católico de IBGE, ele está praticamente zerado, né? Mas tem o mínimo do mínimo, né? Um bom evangélico, entendeu? Estou falando um bom evangélico, que leva a sério a doutrina dele, ele tem o mínimo, entendeu? Ele pode se salvar, né? Com esse mínimo através da Igreja Católica, né? É uma questão mais teológica aí. Mas, agora, se ele larga o cristianismo, se ele, né, nega Deus, enfim, vai virar outra coisa, vai virar ateu, vai virar um espiritualista, sei lá, né, um macumbeiro, aí, entendeu? Qual é a chance dele se salvar? Se era mínimo no mundo protestante, agora, entendeu? Está pior do que o católico de IBGE, né? Então, talvez seja, né, essa razão, entendeu? Dado o caos, né, dado essa situação inesperada, né, dada toda essa realidade problemática, entendeu? Né? Ou seja, foi uma ação extraordinária, né? Não é ordinário. O ordinário é fortalecer apenas a Igreja Católica, entendeu? Mas, não sei se deu para compreender, né? É preferível ele mandar, né, Espírito Santo, que vai ajudar, incluindo os católicos. Os católicos também, muitos voltaram para a igreja, ou entraram na igreja, permanecem na igreja por conta dos dons carismáticos, entendeu? Né? Mas, além de ter esse ganho, tem o ganho também de não perder completamente, né, os outros filhos, porque todo mundo é filho de Deus, né? Hipoteticamente, teoricamente é isso, né? Claro que nós sabemos que na prática não é bem assim. Mas, enfim, né, não vou prolongar muito, espero ter feito compreender, né? Se alguém tem uma explicação melhor, coloque aí nos comentários, né? Mas na minha meditação veio esse pensamento, né? De que, sim, né, o Espírito Santo soprou lá e sopra, tá? E que foi preferível enviar para todos, né, e perder o mínimo de pessoas possível, né, porque Deus quer ganhar todo mundo, né? Deus não quer perder ninguém, né? Uma alma para Cristo vale muito, para Deus vale muito. Então, penso eu, na minha infinita ignorância, né? Pequenez e miséria, que talvez tenha sido essa a razão, tá bom? E é isso, tá? Fique com Deus, com Nossa Senhora, que Deus, que o Espírito Santo continue nos iluminando, nos ajudando a compreender, né, a essência das coisas do alto, né, nos ajuda a ter também ciência e sabedoria para nos ajudar, né, ajudar os irmãos protestantes, ajudar quem for, né, um católico que não é tão praticante, está um pouco afastado ou muito afastado da Santa Igreja, né, onde sim, né, o dogma permanece, onde fora dela não há salvação. Tá? Então, quem não está regularizado, né? Estou falando para os irmãos católicos, regularize, né? Esteja em estado de graça, porque nesses tempos é um risco muito grande. Vê aí, né? Você vê o que Deus precisou fazer, né? Entendeu? Deus né? Deus, Nossa Senhora, os anjos, os santos estão fazendo com os outros, né? A expressão é só para poder fazer entender. Estou fazendo da tripa coração, né? Para nos salvar, tá bom? Então vamos corresponder, vamos ser também pessoas que estão dispostas, né, a fazer aquilo que Deus quer dentro da Igreja Católica, e aí os que já estão firmes ali, né, tentar também ajudar os que ainda não entenderam o caminho, né? O caminho de salvação, tá bom? Fique com Deus e com Nossa Senhora.